Senhor, meus irmãos. Amém. Graças a Deus. Estar com os irmãos nesse dia, nesta noite. É uma alegria nós reunir para adorar o Senhor. Lá onde eu moro, lá em Suzuka, lá em volta, tem bastante casa da noite. Muitas casas da noite ali. E eu sempre que eu chego no culto, eu fico olhando aqueles homens passar ali. E são muitos homens, sempre quase não vejo as mulheres estão lá dentro, né? E muitos homens, eles passam, depois, quando ele termina do culto, aí eles também começam a sair daquelas casas noturnas, tudo bêbado, e uns caem na rua, e aquela situação. E eu ficava olhando e falei, meu Deus, como é bom hoje. Eu, outrora, também estava nessa vida, e como é bom estar na casa de Deus. Como é bom a gente servir a Deus, irmãos. Então, nós devemos valorizar, você deve valorizar a minha igreja. Existe momento que você não tem ânimo, tem desejo, não vou para a igreja, não estou com vontade, irmãos. É questão de vontade, é questão de sacrifício, é questão da gente, outrora nós, ninguém precisava falar para a gente ir para o boteco, para a prostituição, para aquele mundo. E a gente ia e sabia que não ia encontrar nada de bom. Mas hoje vem para a igreja, é fortalecido, recebe a palavra de Deus, recebe um abraço do pastor Jair, que coisa linda, não é mesmo? Então, Deus abençoe, eu fico alegre aqui com os irmãos nessa noite. É uma alegria do meu coração mesmo. E também agradecer os irmãos aqui, toda essa moçada bonita, né? Miguel, né? O Elmer, o nosso irmão Diego, e também a Vossa Excelência, o nosso companheirão, o pastor Jair, aí, que é o sacerdote aqui desta missão. Deus abençoe o pastor Jair, a pastora, a Valquíria, a missionária Valquíria, toda a família, todos os meus irmãos. Deus abençoe grandemente. Nós estamos agradecidos pela vida de nossos irmãos que continuam servindo a Deus. Eu gostaria, irmãos, nessa noite no culto de ceia, como diz aqueles grandes pregadores, sem mais delongas, né? Não sei o que é isso, mas deve ser uma coisa boa, né? Sem mais delongas, vamos entrar na palavra do Senhor. Palavra de Deus. Eu quero também agradecer a Deus pela minha japonesa, minha esposa. Faz 30 anos aí que ela me suporta, eu suporto ela, né? 30 anos, acho que eu fiz 30 anos, vez, né? Acho que o aniversário para ter esse mês aí, esqueci, agora estou lembrando. E também o Jonathan, né? O pastor Jonathan, minha filha Luciana, o meu filho Daniel, que não veio, que ele agora está tomando conta do louvor lá da igreja de Suzuka, e ele ficou ali, ele vai casar, eu falei, não, tem que mandar, né? Responsabilidade desse menino, precisa de responsabilidade, vai casar, então precisa de responsabilidade. E agora ele assumiu um louvor lá, está tudo sem jeitão lá, mas Deus está dando graça para o Daniel. Meus amados, a palavra de Deus aqui vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 22 a 27. Graças a Deus. Efésios capítulo 4, 22 a 27. Hoje é um culto de Santa Ceia. E nada melhor do que nós centralizarmos a nossa mensagem na pessoa de Jesus Cristo. Nós ouvimos muitas mensagens hoje, mensagens bonitas, mas muitas vezes são mensagens que mexem bastante com o nosso ego. São mensagens que falam muito do que Deus tem para nos dar, mas não fala muito daquilo que nós devemos ser em Deus. Fala muito do que Deus tem para te dar. Hoje você sabe que, principalmente no Brasil, hoje essa teologia da prosperidade, uma vida mais fácil com Deus, você está tudo quebrado lá no mundo, está todo destruído, aí vem para Deus e Deus vai te dar um monte de coisa, e isso é bonito, isso aí Jesus faz mesmo. Mas o centro não é Jesus, é a salvação. Uma vida arrependida, uma vida transformada, uma vida liberta. Esse é o centro do Evangelho. Esses dias, semana passada, eu estava lendo, eu já de vez em quando mando uns negócios aí para mim, né? Quando ele manda aquela mensagem, eu sei até o que é. E aí eu encontrei um pastor que era na África, ele mandou os membros da igreja dele, ele tem um dom de um monte de coisa, tem um monte de dom, tem mais do que os 9 dons espirituais. E ele mandou os membros da igreja dele comer grama, né? E uma boa parte da igreja comeu grama. E uns foram curados de enfermidade, outros passaram mal.
Aí, o que esse pastor está querendo chamar das ovelhas dele? Não é mais ovelha, o que é? Umas bestas, né? Comer grama, irmãos, fazer o povo de Deus. Então, o que é isso, irmãos? É falta da centralidade de Cristo. Quando nós temos a centralidade em Cristo, nós realmente reconhecemos quem é Cristo, quem é o Salvador, e quem somos ao Senhor. Nós nunca vamos comer grama. Nós não vamos comer grama. E nem andar iludido por essas falsas doutrinas que estão por aí, que muitas vezes é até fantasiosas, é bonita, mas, irmão, nós temos que entender que uma vida com Deus é uma vida de sacrifício, uma vida de renúncia. Não tem moleza não, não tem moleza não. Desde o dia que você se converte, o capeta vai estar querendo te pegar, ele vai estar de olho, ele quer te levar para o mundo, porque você estava lá, nós estamos lá. Então, nesse mundo, 3 aflições de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor, capítulo 4, versículo 22, 4, 22 de Efésios, até o 27. Eu quero ler um versículo, e os irmãos podem ler outro versículo. Vamos fazer isso até no versículo 27. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pegueis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Amém, meus irmãos? Vou tomar assento aqui. Essa passagem, Deus abençoe essa palavra no teu coração. E Paulo, ele, no versículo 27, nessa mensagem, ele diz uma coisa: não deis lugar. Então, quer dizer, eu e você, nós podemos dar lugar a alguém que vai atrapalhar a nossa vida, alguém que vai trazer sofrimento, alguém que vai trazer dificuldade para nós. E ele diz: não deis lugar. E ele fala nos versículos anteriores desse contexto, ele fala algumas coisas que pode nos trazer essa dificuldade, esse revestimento do Senhor. E ele fala que a mentira, ele fala: deixai, pelo que deixai a mentira, para a verdade do seu próximo, porque somos membros dos outros. Irai-vos, não pequei, não se console sobre a vossa ira. E depois ele diz: não dê lugar do diabo. Quer dizer, ele aqui não foi assim muito, digamos, exaustivo, digamos, não colocou muita coisa sobre uma vida e o caráter cristão, daquele que pode dar lugar ao diabo. Mas nós sabemos que muitas coisas podemos dar lugar ao nosso adversário, e ele atrapalhar muito grande, muito a nossa vida, atrapalhar a vida do ser humano, mesmo a pessoa estando na igreja, porque está falando aqui para a igreja, está falando para o mundo. Ele diz no versículo: não deis lugar. Ele colocou bem curtinho aqui esse versículo: não deis lugar ao diabo. Parece que para dar mais ênfase, porque ele poderia colocar de uma forma, digamos aqui, claro que a Bíblia nós sabemos que quando foi escrito em grego, como escreveu, ele não escreveu, mas quando foi a tradução, deixaram isso aqui bem simples, para todo mundo entender, até uma criança que olha para isso aqui, vai entender: não deve lugar ao diabo. Quem é o diabo? O diabo é o inimigo de Deus, é o nosso inimigo. Então até uma criança pode entender esse linguajar. Mas a nossa mensagem hoje, irmão, desse dia, o tema da nossa também é revistai-vos de Cristo. Revistai-vos de Cristo. É que Paulo diz aqui, escreveram para os irmãos de Éfeso, que é aqueles irmãos gregos que existiam naqueles dias. Paulo escreve para ele essa carta, que é uma das cartas mais, digamos, uma das cartas mais espiritual. São poucos versículos, mas ela tem um peso muito forte espiritual, que fala de como o diabo trabalha, como o diabo ele pode trazer desgraça para a vida do ser humano. E Paulo também diz como devemos andar, sobre o revestimento. Ele diz ali que a nossa luta 6:10, que a nossa luta não é contra a pessoa, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas a nossa luta é uma luta espiritual. E ele fala que nisso nós temos que ter esse revestimento espiritual da parte de Deus, para suportar o que é os dias bons, os dias maus, os dias difíceis, né? Os dias difíceis. E nessa passagem ele diz, versículo 22, quanto ao trato passado, quer dizer, quanto àquela vida que nós vivíamos,
vos despojeis, quer dizer, despojar é tirar, é arrancar, é tirar com violência mesmo, despoja de tudo aquilo que é velho, daquilo que era aquela velha natureza, aquela natureza vil, aquela natureza corrompida, aquela natureza maligna, aquela natureza tendenciosa para o mal. E ele está falando aqui, quando trata o passado, os despojeis do velho homem. O velho homem aqui não é aquele que está com dor nas costas, mas o velho homem é aquele que outrora nós éramos. Pode ser um jovem de 20 anos, mas despoja daquela velha natureza, daquela velha vida maligna, quanto que se corrompe com os seus prazeres, concupiscências do engano. E ele fala no versículo 23, que vos revistais do espírito do vosso sentido. E no versículo 24, e vos revistais do novo homem. Amém? Vamos repetir essa 24. Vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? Vos revistais do novo homem, que é segundo Deus, não segundo a filosofia, não segundo a força da mente, não segundo alguma religião, mas segundo Deus é criado esse novo homem em verdadeira justiça e santidade. Você encontra muitas vezes uma pessoa por aí, outrora, uns anos atrás, talvez se você me encontrasse uns 25 anos atrás, 30 anos atrás, e depois você me vê sentado no banco da igreja, glorificando a Deus com a Bíblia bem grande, debaixo do braço, você fala, não é a mesma pessoa. Se você encontrar muitos irmãos, encontrasse com Miguel aí, eu sei que a vida dele é terrível, outros irmãos ou irmãs estavam aqui, encontrar aquelas pessoas que talvez não viveram com você naquela época, e ver você hoje, e falar, não, mas o que aconteceu? Fala mais cerebral. É justamente isso aqui, é esse que Jesus falou para Nicodemos: se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus, ele não pode ter uma experiência com Deus, se ele não nascer de novo. Então isso aqui é algo de Deus. A vida espiritual de um ser humano, de um homem, de uma mulher, não é uma experiência de uma filosofia, não é apenas uma experiência que nós tivemos assim, de repente. Isso, irmãos, é algo do Espírito Santo da vida do ser humano. Aleluia. Sem o Espírito Santo não tem como o homem entender Deus. A Bíblia diz que as coisas o homem natural não compreende, porque ele parece loucura, para ele não entende. É o Espírito Santo que faz esse milagre na vida do ser humano, dessa transformação, dessa libertação, dessa mudança. Aleluia, Jesus. Aquele homem que antigamente batia na mulher, hoje a mulher que bate no homem, é o Espírito Santo que faz. Você falando assim, amor, tá bom, amor, não faça isso, eu não faço mais, amor. Quem falou esse camarada que era grosso, né? E hoje ele dobra o joelho no desperto da mulher, né? Tem que fazer isso, obreiro. Né? Tem que fazer isso aí, né? Ninguém faz isso, né? Mas muitas vezes precisa, né? Perder para ganhar. Vos renovai do espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E aí ele diz que nós devemos deixar alguma coisa. Então a nossa palavra aqui, irmãos, é sobre esse revestimento de Cristo, essa vestimenta do Senhor. Quando Paulo está falando aqui, revistai-vos, talvez a gente, se fosse olhar assim para uma criança, você tem que se vestir de Deus, menino. Você tem que se vestir de Cristo. Ele fala, mas como eu posso me vestir? Como que eu posso me vestir de outra pessoa? Como é que eu posso me obter essa roupagem dessa pessoa e colocar em mim? Mas claro que quando você vai explicar o que é essa roupagem, o que é essa vestimenta, essa roupa que o Senhor está falando, que Paulo está falando aqui, que justamente no Novo Testamento nós encontramos várias vezes essa passagem sobre esse vestimento de Cristo, revistar de Cristo. Se vestir essa roupa de Cristo em nós, ele não está falando de uma roupa, de um paletó, de uma roupa que nós colocamos para tapar o nosso corpo, para não ficar despido. Ele está falando do homem interior. O nosso homem interior é o homem principal, porque o homem interior vai refletir toda a sua andar, toda a nossa vida. E a palavra do Senhor, quando ele fala aqui dessa vestimenta, nós encontramos desde o princípio o nosso Criador, o nosso Deus se preocupando com as vestimentas do ser humano. Se olhamos para o Gênesis, nós encontramos que
Deus, com certeza havia uma glória, com certeza havia uma áurea de Deus no homem. Assim como Moisés, quando ele chegou perto de Deus, a Bíblia diz que o rosto de Moisés brilhava. A nossa santidade, o crente quando anda em santidade, ele tem luz, ele tem algo diferente de uma pessoa do mundo. E quando, com certeza, Adão e Eva estavam ali na presença de Deus, havia uma áurea, uma luz, algo de Deus na vida deles que eles não conseguiam ver por causa da claridade de Deus, da luz de Deus. Quando Jesus fala que é a luz do mundo, nós também somos luz do mundo. Com certeza havia, mas a Bíblia diz que um dia que eles perderam essa comunhão, houve então esse rompimento e eles descobriram que aquela roupagem eles não tinham mais. Aquela roupagem que até então eles não tinham problema, não tinham vergonha, naquele momento eles descobrem que eles não têm mais aquela roupagem, e a Bíblia diz que eles sentiram vergonha e depois sentiram medo e fugiram da presença de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 3, desde o início nós encontramos Deus cuidando das vestimentas para o homem. Gênesis 3:7 até o versículo 10. Glória ao nosso Senhor. Aleluia. Gênesis capítulo 3, no versículo Gênesis capítulo 3, no versículo 7. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor, 3:7. Então foram abertos os olhos de ambos. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E fizeram o quê? Folhas de figueiras. Fizeram para si aventais. Puseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Isso aqui é a justiça do homem. O homem querendo achar que aquilo que ele pode fazer com as mãos pode justificar ele diante de Deus. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse: onde estás? Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondido. Irmãos, o homem, quando ele não tem a graça de Deus, ele vai em qualquer lugar, menos na igreja. Ele aceita qualquer coisa, ele aceita um passe, ele aceita ir num terreiro de macumba, ele aceita qualquer coisa disso aí do mundo, mas a presença de Deus, porque sem ele saber, sem ele entender, dentro dele tem algo que rejeita Deus. Por isso que a Bíblia diz que a luz, João capítulo 3, do versículo 17, 18, Jesus diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amam mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque justamente essa vestimenta espiritual, que leva o homem mais para próximo de Deus, quando o homem não atende à presença do próprio Deus no homem, a falta dessa presença, ela espelha o homem para longe de Deus. E a palavra do Senhor diz que, quando eles ouviram a voz de Deus, o próprio Adão diz aqui que, no versículo 10, ele fala, e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi-me. E o Senhor disse: que te mostrou que estava nu. Então, ele mesmo fala que a mulher deu para ele do que aquele Deus tinha falado para ele não fazer. E nós temos no versículo 11, quando o Senhor diz: quem te mostrou que estava no começo da árvore, que te ordenei que não comesse? Ouvi tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondido. E Deus diz: quem te mostrou que estava nu? Quem te mostrou? A interrogação: quem te mostrou que você perdeu a minha presença? Como que você sabe que você perdeu a minha presença? Mais ou menos, digamos essas palavras. No versículo 21, aí a Bíblia diz que o próprio Deus, ele então prepara para o homem uma vestimenta. Então nós entendemos que Deus aqui derrama o sangue, porque a Bíblia fala de pele, só tem
pele que de um animal. No versículo 21, e fez o Senhor Deus, Adão, a sua mulher, túnicas e peles, e os vestiu. Então veja só, irmãos, que a graça e a misericórdia de Deus, Deus se preocupa com a vestimenta do homem, não a vestimenta no sentido de roupa da moda, roupas caras que as pessoas compram, não é só isso, não é bem isso. Não é isso que Deus se preocupa mais com a vestimenta espiritual, porque a vestimenta espiritual está falando da própria presença de Deus em nós. Aleluia. Da própria presença de Deus na sua vida. E quando o ser humano perde isso, ele perde tudo. Ele perde toda a existência dele. Uma pessoa sem Deus não é nada. E um ser humano que perde a presença de Deus também perdeu tudo, perdeu a sua vida. E quando o Senhor diz aqui que o próprio Deus, versículo 21, o escritor aqui, Moisés, fez o Senhor Deus, Adão, e a sua mulher, túnicas e peles, e o vestiu. Então nós encontramos aqui a preocupação de Deus, o amor de Deus, o carinho de Deus, o zelo de Deus, para não ver o homem despido da sua presença. O homem despido da sua presença, irmãos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com uma pessoa desviada. Você olha para aquela pessoa e você não acredita que aquela pessoa já foi outra aquela pessoa. Assim como muitas vezes nós estamos na igreja hoje, uma pessoa fala, não acredito que você já foi isso que você fala. Assim também você olha para aquela pessoa hoje, que quantos aí que quando por desviado, você olha para aquela pessoa, está desfigurada, você fala, eu não acredito que é a mesma pessoa. Porque a presença do Senhor não está mais com aquela pessoa. Não está mais com aquela pessoa. Nós encontramos muito isso na vida de Saul. Como ele lutou, Saul lutou. Chegou até no terreiro de Macumba, porque ele queria, mas queria do jeito dele, não do jeito de Deus. Qualquer pai, irmãos, qualquer pai, nós que somos pais, preocupamos com a vestimenta dos nossos filhos, com a roupa dos nossos filhos, no sentido fisicamente. E nós temos aqui, em qualquer cultura, irmãos, vamos trazer aqui para a nossa vida, a roupa aqui no Japão, muita roupa, né? Aí fez um bazar lá na igreja, meu Deus, mas quanta roupa bonita, uma roupa de marca, e as moças traziam roupa de marca, e umas botas desse tamanho, não sei para que é aquilo, né? Um sapato desse tamanho. Eu falei, acho que ela está querendo chegar perto de Deus antes do tempo, porque um sapato de metro. Como é que você andar e trouxe um monte de coisa lá? Tanta roupa boa, tanta coisa boa. Sabe por quê? Porque o ser humano se preocupa muito com vestimentas, se preocupa muito com a roupa. Somente mulheres, e tem umas que é mais vaidosa que a outra, ela gasta tudo. E não contribui com a obra de Deus, mas a roupa, ela se preocupa. Não preciso mostrar, tá? Porque o ser humano quer se mostrar. A roupa é de destaque, não é? Você está naquela fábrica, ela tudo melhor, com aquela roupa suja, ninguém se olha. Mas se você ir para a igreja, trocar roupa, vai aquela roupa bonita, você fica irreconhecível, é outra pessoa. A roupa nos destaca muito bem. E a roupa então faz parte também de quem é aquela pessoa. Porque você vê uma pessoa todo maltrapilho, sujo, fedido, você já pensa que aquela pessoa deve ser um codiquinho, deve ser um mendigo. Mas você vê aquela pessoa toda bacana, você até pega a roupa que existe. Mas você fala, aquele camarada deve ser bacana, olha a roupa que aquele camarada está. Por causa da roupa, nós identificamos muitas vezes as pessoas. E nós temos agora, dentro da palavra de Deus, sobre essa roupagem de Deus, quando Paulo diz, vos revistais do novo homem. Vos revistais dessa nova pessoa, dessa nova personalidade, desse novo homem que não se corrompe. Com essa roupagem que vem do Senhor, com essa roupagem que só o Senhor tem para nós. E aqui nós encontramos agora, nós colocamos aqui no sentido da roupa material, na nossa roupa diária, em qualquer cultura do nosso mundo civilizado, a falta de roupa para cobrir um corpo choca, irmãos, quando alguém anda por aí despido, não é mesmo? Quando a gente encontra por aí uma pessoa despida, porque hoje está, o nosso mundo hoje está, muitos lugares hoje do mundo tem, as pessoas já andam despidas, irmãos, na rua, no Brasil, vocês, no Brasil tem lugar lá, tem gente que eu estava vendo, ó, as moças nuas no Brasil, no Canadá, e fora as praias naturistas para crente, é só pentecostais, né? É só crente, todo mundo sem nada. Então choca, isso aí choca. Se você encontra uma pessoa na rua sem roupa, a primeira coisa, tem que acionar a polícia. Por quê? Porque aquela pessoa é atentada ao pudor. É atentada ao pudor, então tem que chamar a polícia. Há uma reação em todos nós, que a primeira coisa que nós, muitas vezes, nos envergonhamos é quando nós estamos despidos, nós estamos sem roupa. Até uma criança pequena,
Quando ela, diante de uma pessoa adulta, que não é os pais dela, um desconhecido, a primeira coisa que ela tenta se cobrir. Uma criança pequena, por quê? Porque justamente que a falta de roupa, ela traz uma reação imediatamente na vida de qualquer ser humano, a falta de roupa. Quando alguém aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor Salvador, ele também recebe uma vestimenta invisível, que o faz diferente de um não cristão. Você tem uma roupagem diferente, talvez você usa a roupa até mais simples de qualquer pessoa, mas dentro de cada cristão existe uma roupagem totalmente diferente, Esses dias eu estava lá no hospital, eu e a Beth, nós estávamos lá sentados ali de manhã cedo. Depois que a gente passa dos 50, sempre se encontra essas pessoas no médico, né? Depois que passa dos 50, sempre tem que fazer um check-up, né? Fazer um check-in. Nós estávamos lá fazendo um check-in aquele dia de manhã. Aí sentou um japonês do meu lado, né? Sentou um japonês falante assim, eu até pensei que ele fosse. Ele achava que eu falava japonês, ele sentou com uma moça bonita do lado, a filha dele. Ele falou, essa aqui é minha filha, me apresentou. Eu falei, ó, mas a mulher está aqui, esse cara quer abençoar a filha dele, né? E ele apresentou a filha dele, ele conversando ali com a gente, e falando alguma coisa, ele falou, o que você tem, por que você brilha? Assim, irmãos, olhou para mim, e a Beth falou, ele está perguntando por que você tem esse, você tem esse Hikari, por que você está brilhando? Eu falei, Jesus, eu estou querendo vagalume. E ele olhou, ele já começou olhando para a gente, ele está perguntando por que você está brilhando, nós estamos brilhando aqui. Eu falei, é claro, eu passei a semana orando, jejuando para aquele popular. Sabe, irmãos, então nós temos um brilho, irmãos. Existe um brilho em cada crente. E você olha para um crente, talvez não tenha tanta aparência, mas você olha, se você olhar, talvez você não olha, não olhar com olhar natural, você não vai ver. Mas as pessoas do mundo olham para a gente, eles veem, talvez a gente não vê, porque ele está acostumado. Mas eles olham e falam, esse camarada, essa pessoa é diferente, né? Você pode estar pálido, mas você tem um brilho. Nós temos um brilho. O que faz esse brilho em nós, irmãos? Esta nova vida, irmãos. Aleluia. Esta roupagem de Deus em nós. E quanto mais próximo de Deus, quanto mais você vai chegando perto de Deus, aleluia, oh, glória, mais você vai acender, irmão. Você vai ficar de bom vagalume de Jeová por aí. Todo lugar que você chegar, você brilha, porque você tem uma nova roupagem de Deus. Aleluia. Moisés chegou tão perto de Deus que ele não percebeu, mas quando ele chegou, o povo ficou muito. Moisés virou, o que Moisés aconteceu com Moisés? A Bíblia diz que o rosto dele brilhava, irmãos. Aleluia. A presença do Senhor, irmãos, faz um ser humano que é diferente. O pior ser humano desse mundo, a presença de Deus faz ele ser totalmente diferente. Aleluia. A presença de Deus, uma vez nós estávamos expulsando um demônio, e o diabo, ele falou que não ia olhar nos meus olhos. Eu falei, meu Deus, mas o que tem meus olhos? Não é velho, nem não tem nada de especial. Não olha nos teus olhos. E aí eu falei, então calma nos meus olhos. Eu falei, demônio, olha nos meus olhos, em nome de Jesus. Olha aqui, em nome de Jesus. Aí eu não quero olhar. Irmãos, eu entendi que os olhos do crente têm um brilho diferente, irmãos. Os olhos do crente, é por isso que a pessoa quando desvia, a primeira coisa que os olhos dele caem, ele perde o brilho dos olhos. Os olhos do cristão têm algo diferente, sabe por quê? Porque essa vida de Deus, essa roupa, revistai-vos do novo homem, disse Paulo. Revistai-vos de novo, irmão. Aleluia. Tem crente que a roupa está ficando borrada, está borrifada. Meu irmão, toma cuidado com as suas roupas espirituais. Bendito seja Deus. Na caminhada com Cristo, irmãos, aqui no mundo, as nossas vestes espirituais têm que se manter brancas. Tem até um hino que eu creio que nessa noite dá algo mais que a neve. Na caminhada com Cristo aqui no mundo, as nossas vestes espirituais têm que manter-se brancas, ou sujar, ou ficar rotas as roupas. Depende de como você vive. Depende de como você está vivendo, as suas roupas podem estar sujando, ou está suja, ou as suas roupas podem estar borrifadas com alguma coisa que não é de Deus. E nós temos um conselho de Salomão, Eclesiastes 9:8. Na Eclesiastes 9:8 é que ele diz: em todo tempo seja alva as tuas vestes, e nunca volta o óleo sobre a tua cabeça. Em todo tempo. Irmãos, Deus olha para nós nesse mundo de trevas, Ele quer nos ver com as nossas vestimentas brancas. Aleluia. É por isso que Paulo está dizendo: não deis lugar ao diabo
cristão ele está com manchas e o diabo tem achado lugar naquela vida e tem lançado sujeira na vida daquela pessoa. É por isso que a Bíblia diz: em todo tempo seja alvo as tuas vestes. As vestes falam da santidade, irmãos. Nós encontramos, em toda a Bíblia nós encontramos as vestimentas natural, e também encontramos sobre Deus falando sobre essas vestimentas. Toda gente que vê anjo sempre vê anjo de branco. Eu nunca vi alguém falar: olha, chegou a meia-noite, chegou um anjo tudo de preto lá no meu quarto, com os olhos de fogo olhando para mim. Aí ele, irmão, eu senti um medo daquele anjo. Eu pensei: não, é medo que é demônio, é anjo, não, anjo caído, irmãos, né? Aí, eu não sei porquê, né? O pessoal tem esse negócio de os anjos vêm de branco. Claro, porque o branco representa o quê? Não é no sentido de Deus sobre a nossa cor, que eu sou frio e preto. Não é nesse sentido. Mas quando geralmente os anjos aparecem no sentido, porque a própria luz de Deus. Quando Paulo viu o Senhor, a Bíblia diz que ele viu a luz que era muito mais alta que o sol, que ele conseguiu ficar cego por algum tempo. Tem muitas pessoas que têm experiência com seres celestiais, com a presença de anjos, e ele vê. E aqui a Bíblia nos diz que em todo tempo seja alvo as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, porque o óleo representa a presença do Espírito Santo na vida do crente. Em todo tempo, nunca falte, irmãos, as vestes. Não deixa ela pular, e você sabe quando as suas vestes ficam sujas. Eu sei o que eu faço, que as minhas vestes vai ficando sujas. Talvez eu não tenha essa palavra, talvez eu não tenha sentido, minhas vestes estão sujas. Mas nós sentimos. E quando as vestes de uma pessoa vai ficando suja, no sentido literal, o que é que acontece? Você tem que levar para a máquina, você tem que passar um monte de detergente, tem mancha, irmãos, que entra naquela roupa. Aquela roupa pode ser o preço que for, nunca mais ela sai. Aquela nódoa, nunca mais ela vai sair daquela roupa. Na nossa vida também, através do sangue de Jesus, o Senhor nos purifica de todo pecado. Mas tem coisa na nossa vida, irmãos, que nos macula diante das pessoas ou diante da nossa própria família, nos censura. São manchas que muitas vezes nunca mais vai sair. Não é que eu não sou aceito diante de Deus, não, mas aquela mancha foi tão terrível na minha vida que nunca mais alguém vai esquecer que eu fiz aquilo diante de Deus. Eu fui perdoado, eu sou aceito como um filho. E a palavra de Deus em todo o tempo seja alvo as tuas vestes. Eu fui criado na roça, lá no sítio, bem lá no mato da Bahia, e lá naquela época nem uma moça podia casar de branco, nem uma jovem casaria de branco se ela não fosse pura, se ela não fosse virgem. Não poderia. Os próprios pais, quando a moça confessava ou descobria, ela não poderia casar de branco. Hoje a sociedade está tudo diferente, né? Hoje ninguém pode com isso. Mas naquela, por quê? Porque o branco representava a pureza. Representava que aquela jovem ela era virgem. Ela nunca tinha tido uma relação. Então ela ia diante do altar, representando pureza. E tinha as noivinhas. Aí ela vinha de branco e era aquela emoção, todo mundo chorava. E aquela simplicidade que havia naquela época, porque o branco, mesmo as pessoas do interior, sempre consideravam o branco como pureza, o branco como algo muito puro. E nós, irmãos, hoje na palavra de Deus, o branco representa a pureza. Quando vamos a um lugar importante, qual é a primeira coisa que você faz? Troca a roupa até das crianças. Ninguém vai trazer criança nua para a igreja. Todo mundo coloca a roupa, você estava dormindo. Tem crente que vem com a roupa que dormiu ontem, hoje, ele vem para a igreja ainda, né? A pessoa quando está sempre porque está com depressão, aí tem que orar por ele. Porque não tem coragem de tirar a roupa, todas as mãos, vou assim mesmo. Quando eu me acendo assim, eu ah, meu Deus, vou assim mesmo, né? Ele vem com a roupa que dormiu. Não, geralmente a gente, quando eu vou num lugar, qualquer lugar que é importante, primeira coisa, eu vou tirar minha roupa, né? Eu vou num lugar especial, vou para a igreja, vou para um local, casamento, alguma festa, as roupas, primeira coisa nós preocupamos com as roupas. Em Apocalipse 3,5 diz, o Senhor diz, 3,5, quem vencer andará comigo com vestes brancas, quer dizer, uma nova vida. Quem vencer, disse Jesus, aqui já, irmãos, é uma vida com o Senhor, é uma vida dando com Deus. Não é só essa vida aqui em cima dessa terra, porque aqui andando em cima dessa terra,
imaculado. Não existe isso, irmãos. Todos nós temos fraquezas, temos debilidade. É por isso que a Bíblia diz que o sangue de Jesus não nos purificou, Ele nos purifica de todo o pecado. Ele nos limpa de todo o pecado. E o Senhor Jesus, Ele diz, 3,5, João diz: quem vencer andará comigo com vestes brancas. O cristão tem esta vestimenta. A palavra de Deus hoje, irmãos, para nós e para hoje, é aqui justamente em Efésios, que ele diz: tudo isso pode sujar as nossas vestes espirituais. No Velho Testamento nós temos uma passagem que eu gostaria de nós irmos ali no Velho Testamento, no livro de Zacarias, capítulo 3, e nós encontraremos ali um homem que ele era chamado, ele era o Josué, e a Bíblia diz que ele representava a nação de Israel, porque antigamente o sumo sacerdote, ele era como um governador, na verdade. Ele tinha uma autoridade tremenda nas mãos dele. O sacerdote, o sumo sacerdote, tinha uma autoridade muito grande sobre as suas mãos. Ele representava a própria nação. E Josué, ele representava a própria nação de Israel, numa época após o cativeiro. E nós encontramos agora Josué, a Bíblia diz no capítulo do profeta Zacarias, capítulo 3, versículo 1 ao 7. Encontramos que Josué agora, a Bíblia diz que ele estava com as vestes sujas. E Satanás, a Bíblia diz que Satanás estava ao seu lado direito. O inimigo estava à sua direita, acusando esse homem de Deus, acusando o sumo sacerdote de Deus. E a Bíblia diz que as vestes dele estavam sujas. As vestes do sumo sacerdote estavam sujas. E por causa das vestes dele da maculada, ele tinha perdido a força e tinha perdido a autoridade de governar. Ele não tinha condições de governar, porque a Bíblia diz que Satanás estava à direita dele, opondo esse homem de Deus. E foi quando o Senhor veio, o anjo do Senhor veio e disse para ele, fala para ele aquelas palavras, fala para ele trocar essa roupa e colocar uma mitra sobre a tua cabeça, tirar essa roupa. O anjo de Deus repreende Josué e fala para ele: se ele conservar firme, o Senhor lhe dará um direito sobre a nação. Mas encontramos essa passagem aqui no Velho Testamento, irmãos, assim um pouco isolada, e nós podemos entender o que é um cristão também ter as suas vestes sujas. As vestes sujas nos levam ao diabo nos acusar e tirar a nossa força espiritual. Porque Josué aqui estava sem condições de governar, de reinar, de ter essa autoridade. Por quê? Porque o diabo lhe opunha a sua mão direita. A mão direita fala da destra. E ele não tinha condições de se levantar daquele lugar ali, se não fosse pelo milagre de Deus. E a Bíblia diz que então o Senhor repreende Satanás e manda tirar aquela veste do sumo sacerdote Josué e coloca uma roupa nova sobre ele. Quando o filho pródigo volta para casa em Lucas, a primeira coisa que o pai se preocupa é com as vestes dele, o calçado, revestir ele outra vez a autoridade. Irmãos, assim é comigo e com você também. Nesta noite você está aqui, e no caminhar desse mundo, muitas vezes as suas vestes estão sujas. Você sabe o que está acontecendo na sua vida. Você sabe como que está o teu coração. Você sabe como que está a sua vida espiritual. Você sabe que algumas coisas têm vindo na sua vida e você não tem condições, você não tem tido força para recusar essas ofertas, para recusar essa sedução, para recusar esse poder do pecado que está vindo sobre a tua vida. E as suas vestes têm sujado, e a sua vida espiritual, você sabe que está minguando, você sabe que está sem forças, você sabe que está desanimado, você sabe que não tem mais aquela alegria que você tinha. E quando você vê que um crente perde a alegria, irmãos, não é porque está jejuando, não é comeu pouco, não é porque está orando mais, é porque alguma coisa na vida espiritual está maculando, está tirando a força dessa pessoa. E quando nós tiramos, perdemos a alegria de Deus, quando nossa roupa, nossas vestimentas espiritual estão sendo maculadas, estão sendo borrifadas com as coisas do diabo, com as coisas desse mundo, você pode ter certeza que a alegria de Deus vai fugindo de nós. O salmista Davi, ele pediu isso para Deus no Salmo 51, torna-me a alegria da tua salvação. E ele pede para Deus: Senhor, não me lance fora da tua presença. Torna-me a alegria
salvação e não retire de mim o teu Espírito Santo. O que é você, irmão, sem a roupagem de Deus, sem a vida do Espírito em você? O que é você sem a presença de Deus? O que sou eu sem a presença de Deus na minha vida? O que é você sem a roupa de Deus? Nós vamos ser mais um mundano. Assim como foi com Sansão. Ele brincou até um dia, a roupa dele estava sendo maculada e ele não percebia. A Bíblia diz até que uma hora o Espírito Santo se retirou dele e ele não percebeu. E quando ele percebeu, irmãos, ele estava cego e servindo de palhaço. E isso não é o que Deus quer para nós. Isso não é o que o Senhor quer para a nossa vida. Satanás estava ali acusando o servo de Deus, Josué. Mas o Senhor falou para ele: tira essas vestes sujas e coloca novas vestes, e coloca uma mitra, coloca a autoridade sobre esse homem, porque ele tem ainda uma missão para cumprir, porque ele é Deus. Aleluia. Efésios 4:24: vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Versículo 25: deixai a mentira e falai a verdade. Será assim um crente mente? Tem pessoas que mentem brincando, né? No versículo 25: deixai a mentira, porque a mentira ela tem um caráter satânico, porque a Bíblia diz que o diabo, um dos filhos do diabo, ele tem muitos filhos, mas um dos filhos, que ele quer ser o filho primogênito, é a mentira. A Bíblia diz que a mentira, o pai do diabo, o diabo é o pai da mentira. Pelo que deixar a mentira, quer dizer, algo que eu posso fazer, eu tenho que deixar, não, pastor, ora por mim, derrama um galão de azeite na minha cabeça, eu tenho que mudar. Você sabe, não é uma oração, vai ajudar, mas muitas vezes não é só isso. Falar a verdade. Tem pessoas que só falam a verdade na cara, mas quando vira as costas, aí não é falar a verdade, isso aí é falsidade. Deixar a mentira e falar a verdade. Por quê? Porque o diabo sabe o que eu falo e o que você fala. A falta da verdade atrai as obras das trevas e vai macular a tua roupa, e você vai perder a tua força espiritual, você vai perder o ânimo com Deus. No verso 27 ele diz que Satanás pode tomar lugar nas nossas vidas quando nós damos lugar ao adversário, sujar as nossas vidas, porque Paulo começa ali com essa vestimenta espiritual e ele vai depois concluindo, transferindo isso, que isso chega até um lugar e o diabo começa a tomar controle. Em Romanos capítulo 13, versículo 11, o apóstolo Paulo, ele diz, Romanos 13, 11: conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, de ter uma vida mais acesa com Deus, meus amados. Os dias que nós estamos vendo é dias maus, irmãos. Nós encontramos hoje situações complexas e difíceis. É na família, é emocional, hoje é tantas coisas. Antes de eu vir para cá, falei para o Jonathan, falei para o pastor Jonathan, falei: olha, eu vou passar aí, mas eu vou ter que passar no hospital. Eu cheguei meu aí que eu vou visitar uma irmã que é muito querida nossa. Ela congregou conosco lá desde o início do meu casamento. Desde quando era a igreja pequena, que tinha poucas pessoas, ela congregou com a gente. E ela nunca casou, ela está aqui no Japão, sem família, sem ninguém. E aí esses dias eu encontrei ela, eu vi que ela estava muito abatida, ela me ligou. E eu falei: filha, eu não estou mais eu casado, eu estou em outra região, mas parece que eu passei por Jordan. Eu falei: ó, meu genro está aí está o pastor Haroldo. E ela queria falar comigo, ela não falou por telefone o que era. Aí depois eu vi na série, encontrei com ela no culto, eu vi que ela estava muito abatida, magrinha. E eu falei: filha, o que está acontecendo com você, minha irmã? Com a nossa pastora, eu estou muito mal. Eu falei: o que era? Eu falei: estou doente. Eu falei: mas a tua doença é difícil? Ela falou: eu estou desenganado dos médicos. E eu tenho menos de 1 ano de vida, pastor. E hoje eu passei lá, ela estava trabalhando ainda, mas hoje ela foi internada. Semana passada eu passei lá e vi aquela moça tão forte, ela tão forte, tão robusta. Cheguei ali, está aquela mulher tão magrinha no leito ali, e ali orando, eu orei por ela, ela começou a chorar e falar em línguas. Eu falei: filha, a nossa vida está nas mãos do Senhor, a nossa esperança é o Senhor, filha. Nossa esperança é o Senhor. Alguns passam maiores aflições, outros menos, mas todos nós passamos aflições, e ela está ali, mas ela não está desesperançada, ela não está com medo, porque ela sabe que ela tem um dono.
vestimenta, ela tem essa presença do Senhor na vida dela. E aí a palavra de Deus diz: é tempo de despertarmos, irmão, do sono, versículo 12, 13 e 12. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos do quê? Das armas da luz. Vistamos dessas armaduras, dessa vestimenta. Não é uma roupa lá da Zara, sei lá qual Zara, a Zara, tem esse negócio. Não é a roupa mais da botica do diáspora, mais cara, não. É a roupa de Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz: não cuideis da carne e nem de seus prazeres, mas o quê? Buscai uma vida melhor com Deus, revistai desse novo homem, seja uma pessoa mais cheia. Aleluia, Jesus. Essa que faz toda a diferença, irmão. O que adianta com roupa do Zara, ou lá do Zara, não sei lá onde. E a pessoa está pobre de Deus, cheia de roupa bonita, e aperta aqui, e acocha lá, deixa na coxa, e aperta, e aparece, e não sei o quê, e lá dentro está vazio, tem nada, tá roupa. É melhor, irmãos, eu estar com esse paletózinho aqui, que já tem 10 anos que me acompanha, mas aqui dentro, Senhor, obrigado, Deus. Aleluia. Obrigado, Deus, pela tua paz. Andar nas ruas chorando, chegar em casa, abençoar a mulher, com dinheiro ou sem dinheiro, ó Senhor. O Senhor é meu Deus. Eu sou feliz porque Deus é Senhor. Sou feliz porque Deus é meu Senhor. Isso, irmãos, é que é uma vida que Deus quer para nós. O apóstolo São Paulo, ele passou essa experiência, ele falou: eu já aprendi. Filipenses 4, depois do versículo ali, versículo 11, chega no versículo 13, tem gente que só gosta do versículo 13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas você tem que ler os versículos anteriores, você tem que ler o contexto. Ele diz: eu já aprendi a ser maltratado, eu já aprendi a sofrer, eu já aprendi a viver na pobreza, já aprendi a viver na bonança, na riqueza, em todas as coisas eu estou feliz. Aleluia. De toda maneira eu já aprendi. Tem crente que está na igreja e não aprendeu. Pastor, eu não aprendi não. Isso aí, falar de mim, se não me pisar no meu carro, se isso, se aquilo, meu irmão tem que aprender, irmãos, tem que morrer. Aleluia. Quem está morto não sente nada, pode chutar, pode pisar no pé. Jesus, tem misericórdia. Agora quando você sente muito é porque não morreu ainda. Tem que matar, pastor. Mete a espada, e a espada é a palavra. Aleluia. A espada é a palavra. A espada de Deus em nós, irmão, vai nos matando, é verdade, Jesus. Hoje eu estava falando com o meu irmão, o pastor passando assim, falou uns negócios aí que eu como pai, né, já estou à vontade, dá vontade de chegar lá e tomar as dores. Eu falei: Jesus, está ensinando. Eu falei: não, Jonas, você está aprendendo. Aí fica conduído, a vontade de chorar, meu Deus, vai passar por isso, não precisava. Mas é tipo assim, o Espírito Santo falando: precisa sim, porque eu tenho uma obra grande ainda. Aleluia. Precisa passar por isso, isso é o lapidar de Deus, e o lapidar dói. Para que as vestimentas de Deus, irmãos, seja diferente. E aí Paulo continua dizendo aqui no versículo 14. No versículo 14: mas revistai-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne e das suas concupiscências, dos prazeres. E o conselho de Deus para a nossa vida hoje, nesse culto de Santa Ceia, irmão: se vestindo de Cristo, revestindo-se de Cristo novamente, irmãos. Se vista mais do Senhor. Busque mais. Isso aqui tem um preço, meus irmãos. Uma roupa cara tem preço. Assim também as vestimentas de Deus, ela tem um preço para nós. E esse preço, ele vai falar o quê? Vai falar de sacrifício, porque tudo que fala de preço tem um sacrifício. Tem crente que ele acha que tem que estar na rede, ficar tomando suquinho de laranja, e aí vir para o culto e ser tudo um bebedozinho de Jeová. Filho mimado e papai rico. Não, irmãos. O crente tem que passar pela doença. Aleluia. Sabe por quê? Porque isso faz parte, irmão, para você aguentar esse mundo terrível e aguentar as situações que nós estamos enfrentando. Porque um crente muito mimadinho, irmãos, não consegue, irmãos. Nós precisamos, amados irmãos, ser revestido do Senhor. Aleluia. Essa vestimenta de Deus, isso custa um preço, e esse preço tem que ser no joelho, tem que ser na sinceridade, tem que ser na santidade, escolher entre servir a Deus e servir o mundo. Temos que escolher, não podemos ser crente gado. Sabe o crente gado? Ele fica em cima do muro.
Nós temos que tomar uma decisão. As vestimentas de Deus. Senhor, me revista mais, Deus. Me revista mais. Me revista mais. Me revista mais. Você sabe que o diabo, irmãos, ele não respeita a oração, ele não respeita jejum, mas ele respeita o crente revestido. Ele respeita o crente revestido. Ele respeita a palavra de Deus. Tem pessoas que pensam em jejuar, vou expulsar o diabo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. Jesus, na verdade, enfrentou o diabo quando estava em jejum. Depois de jejum, 40 dias o diabo apareceu. Jesus venceu o quê? Com a palavra de Deus. Aleluia. Nós só venceremos, irmãos, com a palavra de Deus. Poder da palavra de Deus. O Senhor diz 22, 29 de Mateus: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, meus irmãos. Meus amados, se revista mais do Senhor, busque mais a Deus. Ainda que seja sacrifício, essa noite eu estava contando sono, era tão tarde à noite. Eu falei, não, eu preciso ficar um pouco mais aqui com o Senhor. Eu preciso ficar um pouco, eu falei, tanto tempo eu tenho para tantas coisas, muitas vezes. Se fosse algum lugar, será que eu não ficaria sem dormir agora, só porque eu tenho que dormir 2 horas antes, ou dormir 1 hora? Será que eu não posso ficar mais um tempo com o meu Senhor? Sacrifique mais, irmãos. Quanto mais o sacrifício, irmão, que agrada a Deus, mais as suas festas se tornando mais claras. Você vai se fortalecendo mais, você vai sentir mais a alegria de Deus, você vai sentir mais o poder de Deus, mais a autoridade de Deus, mais a unção da presença do Senhor em ti. Mas precisa o quê? Precisa pagar um preço por essa vestimenta. E essa vestimenta é que o apóstolo Paulo, ele diz aqui, Paulo também diz no versículo 14: mas revistai-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne e dos seus prazeres, irmãos. Muitas vezes a gente sai daqui e até esquece essa mensagem. Não esqueça não, meu irmão. Revista do Senhor mais e mais. Deus abençoe. Essa é a palavra que Deus tem, colocou no meu coração. Eu compartilho com os irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, amados. Glória a Deus. Luciana, dá para cada quem aqui? Quer uma visão da tua glória? Vem cá, vamos adorar a Deus. Amém? Vamos aos irmãos aí, se pode, vamos orar. Adore a Deus. Vamos falar com o Senhor nesta noite. Aleluia. Oh Pai, nós estamos na tua presença, meu Deus. Nós reconhecemos que nós precisamos tanto do Senhor. Precisamos mais e mais e mais e mais. Deus querido, Ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos. Muda a nossa história. Limpa nossas vestes. Ajuda-nos a caminhar na tua presença. Nós temos falhado, nós temos caído no pecado. Mas o sangue do seu Filho Jesus, aleluia. o sangue da nova aliança, Obrigado, meu Deus. oramos. Através desse sangue precioso que nós temos a entrada diante do Senhor. Aleluia. Limpa nossas vestes, que porventura, eu sei que nossas vestes diariamente se sujam nesse mundo pecaminoso, nesse mundo sujo. Mas eu sei que o Senhor pode nos limpar, Jesus. Por favor, nos limpa, por favor, nos limpa, Senhor. Por favor, Jesus, limpa nossas vestes. Ajuda-nos a caminhar na tua presença, com as nossas vestes sujas. A nossa fé também vai limpando, Senhor, a nossa coragem. Mas eu sei que o Senhor pode fazer um milagre nesse lugar, Deus. Aleluia. Na vida da tua igreja, Pai. Aleluia. Te adoramos, te exaltamos em nome de Jesus. Aleluia. Muito obrigado, meu Deus. Deus maravilhoso, Senhor. Graças a Deus. Glórias a Deus. Os teus olhos fechados, vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Deus, por tua palavra ao nosso coração, Senhor, nessa noite. Pela meditação que o Senhor traz, Senhor, ao nosso coração, uma palavra tão importante para os nossos dias. Nós queremos agradecer ao Senhor por teu cuidado, porque a tua palavra é alimento, Senhor. Ela nos ajuda a olhar, Senhor, a
corações. E Tu sabes, Senhor, quantos corações essa noite, ao ouvir a Tua palavra, precisam, Senhor, de ajuda, precisam até mesmo deste revestimento de milagre na sua vida. Tu conheces os limites do ser humano e Tu sabes quantos homens e mulheres dessa noite, Senhor, se encontram, meu Deus, no limite da força humana, não conseguem caminhar, Senhor. Mas o Senhor é o poder de Deus nesta noite revelado na palavra. O Senhor é o poder de Deus que se manifesta para trazer vida e vitória. O Senhor é o poder de Deus, aleluia, que veio para dar vida aonde não há mais vida, para trazer esperança aonde não há esperança. E nós confiamos em Ti, Senhor, que essa Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, Senhor, ela possa estar limpando os corações, os nossos corações, as nossas vidas, Senhor, as nossas mentes, nos levando, Senhor, a nos entregarmos, a nos deixarmos ser conduzidos por Tua graça. Senhor, obrigado, Senhor, porque a palavra do Senhor, ela penetra onde ninguém pode chegar, ela alcança os lugares mais escusos do nosso coração, mas ela vai, Senhor, e ela nos traz de volta à Tua presença, ela nos traz de volta ao caminho, e ela nos coloca, Senhor, prostrado aos Teus pés, clamando por misericórdia. Nós precisamos, Senhor, e nós oramos a Ti pedindo que o Senhor haja com misericórdia em nossos corações, que o Senhor haja com misericórdia, Senhor, que o Senhor possa nesta noite, porque tem sido assim, o Senhor tem feito isso conosco, tem dado graça, Senhor, às nossas vidas, que o Senhor possa levantar, meu Deus, o Teu filho, a Tua filha, que haja esperança, Pai, por Tua palavra, que haja, Senhor, um despertar, como foi falado, Senhor, na carta aos Romanos, que haja um despertar, porque é tempo, Senhor, é tempo, meu Deus, de despertar. Meu Deus, obrigado por Tua presença neste lugar e por Teu Espírito Santo que sabe o quanto nós precisamos disso. Senhor, continua conduzindo os nossos corações a Ti, e com a nossa vida, Senhor, nós oramos, nós nos entregamos e nós celebramos, Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, Senhor. Obrigado, Deus. Queria convidar os diáconos